Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje a gente vai continuar aqui o nosso top-down shooter. Quando a gente matar todos os inimigos, a gente vai ter liberado a próxima cena para a gente poder ir passando de fase. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, abrir aqui, né, minha Godot, já tenho ela aberta na verdade. Então eu vou passar uma imagem nova aí para vocês. Essa imagem chamada Change Scene, então eu vou deixar aí no GitHub para vocês fazerem o download. E vocês vão achar aqui essa imagem e jogar aqui nessa pasta. Assets, Imagens e jogar a imagem aqui dentro. Depois que vocês estiverem com a imagem aqui, vocês vão vir aqui em Importar, Pré-definição, 2D Pixel, Reimportar. Depois a gente vai criar aqui uma cena nova. Vamos vir aqui para cena. Essa cena nova vai ser uma cena do tipo área 2D. Então vou adicionar aqui uma área 2D. Eu vou chamar de alterar cena. Depois eu vou adicionar um outro nó aqui como filho aqui de alterar cena. Vai ser um animated sprite. Aqui em animated sprite eu venho aqui em frames, selecionar novo sprite frames. Clico aqui em cima e vai abrir aqui a minha área aqui de edição de animação. Eu tenho essa animação aqui no canto chamada default. Eu vou trocar aqui o nome dela. Eu vou chamar de animação. Vou clicar aqui para adicionar os frames. Venho aqui em assets, imagens e seleciono essa imagem que vocês copiaram aí na pasta de projeto de vocês. Clico em abrir. Aqui ela vai ter 3 na horizontal e um frame na vertical. Então ela vai ter esses 3 frames aqui. Seleciono os 3. Vou adicionar esses 3 frames. E vai ficar uma área aqui. Essa animação aqui ela vai ficar com uma área, né, razoavelmente grande. Quando a gente encostar aqui nessa área, a gente vai para outra fase. Por último, eu vou adicionar um outro nó filho. Vai ser um Collision Shape 2D. Clico em criar. Venho aqui em Shape, eu vou adicionar um Circle Shape. Vou deixar um pouco menor aqui, até ficar mais ou menos do tamanho da área. Então deixo o Shape aqui mais ou menos do tamanho da área, que é a área de colisão. Aqui no Animated Sprite, eu deixo o Plane ativado. E ele vai ficar fazendo essa animação, que vai significar que a gente tem essa área aqui para poder ir para a próxima fase. Então vai funcionar assim. Eu tenho todos os meus inimigos, eu vou matar todos os inimigos. Quando eu matar o último, essa área ela vai aparecer em algum lugar aqui. Vou salvar aqui essa cena. Eu tenho aqui as cenas. Eu vou aqui em fases, eu vou salvar aqui dentro de fases e eu tenho aqui minha cena já salva. Agora a gente vai ter que criar um novo script. Então vou adicionar um novo script aqui. Trocar o lugar aqui que eu vou salvar, venho aqui na raiz aqui do projeto, vou selecionar scripts, aqui eu não tenho a pasta cenas, então eu vou criar uma pasta, vou chamar de cenas, e vou salvar alterar cena aqui dentro. Então clico em abrir, criar. Aqui agora a gente vai fazer com que quando o meu personagem ele encostar nessa área, a gente vai mudar para outra cena. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um export var cena. Vai ser do tipo string. Então eu vou passar aqui para essa cena o local, né, o caminho para a cena que eu quero alterar. Então quando eu encostar nesse local aqui, nesse alterar cena, eu falo para qual cena eu tenho que alterar. Então eu posso reutilizar isso daqui em todas as minhas fases. Depois que eu criei então a variável cena, eu venho aqui para o meu 2D, eu vou selecionar aqui meu alterar cena, venho aqui no nó, em sinais eu vou adicionar o body entered, vou dar 2 cliques, vai conectar aqui no script aqui do alterar cena, clico em conectar, ele já vai criar minha função aqui. Então toda vez que alguma coisa encostar aqui nessa área de colisão,
Eu vou verificar se é o personagem. Se for o personagem, eu vou para outra cena. Então vamos escrever isso aqui. Então eu vou colocar assim, ó, if body is personagem. Vamos voltar aqui, ó. Quando eu criei meu personagem, lembra que eu dei um nome, meu class name personagem. Então eu consigo verificar se aquela classe ou body, né? Aqui, o body que está encostando aqui no meu alterar cena, se ele é do tipo personagem. Então, se ele é ele é da classe personagem. Se for, eu vou utilizar getTree, ponto, e vou passar aqui a cena. A cena que eu colocar aqui como sendo a cena do meu objeto alterar cena é o que vai alterar aqui na hora que eu encostar nessa área de colisão. Agora eu vou lá para minha primeira fase. Eu vou vir aqui em primeira fase, eu vou adicionar um nó filho. Eu vou adicionar um Position 2D, que é onde eu quero que seja posicionado a minha área de troca de fase. Eu vou marcar com esse Position 2D. Então, onde eu deixar esse Position 2D é onde a área vai aparecer. Então, quando eu matar o meu último inimigo, a área para eu trocar de fase vai aparecer. Então, ela não existe aqui na cena. Eu vou criar só depois que eu matar todos os meus inimigos e daí eu consigo passar de fase. Eu vou colocar aqui Position 2D troca fase. Então é aqui que vai aparecer a minha troca de fase ou meu altera cena. E aqui agora no primeira fase eu vou adicionar um script. Vou clicar aqui para adicionar um novo script. Lembra com a primeira fase selecionada. Vou alterar aqui o lugar que eu vou salvar. Então eu venho aqui na raiz aqui do projeto, scripts, cenas e salvo aqui dentro. Então vou clicar em abrir, criar. Agora a gente vai preparar então o jogo para quando eu terminar aqui a primeira fase, quando eu matar todos os inimigos, essa área que se chama alterar cena, desculpa, ela seja criada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um onReady var alterar cena. Então, eu vou dar o nome de alterar cena para essa variável. Então, vai ser igual a preload. Então, vou carregar aqui o meu arquivo, que é res, dois pontos, barra. Eu posso digitar aqui ou simplesmente vir aqui em cenas, fases, selecionar aqui alterar cena, copiar caminho e colar aqui dentro. Aqui eu já tenho, então, o caminho para minha cena alterar cena. Depois eu vou criar uma variável chamada cena finalizada. Eu tenho que avisar que a fase acabou. Na verdade, eu posso chamar de fase finalizada. Então, depois que eu matar todos os meus inimigos, essa variável ela vai ser igual a true. Então, ela inicia como false e ela só vai virar verdadeira quando eu matar meu último inimigo. Daí agora eu vou para minha função physicsProxies. A gente já usou bastante ela e usa sempre bastante essa função. Então eu vou deixar ela aqui, aguardando aqui, que é o que a gente vai escrever depois. Agora eu vou criar uma função que vai contar quantos inimigos eu ainda tenho na tela. Quando o meu número de inimigos for igual a 0, eu posso exibir então a próxima fase. Então eu vou colocar aqui, criar uma função chamada conta inimigos. Então é conta underline inimigos. E ele vai retornar para mim o número de inimigos. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui inimigos.get child count. Ou seja, vou pegar aqui esse node aqui chamado inimigos e vou contar quantos filhos ele tem. Ou seja, aqui eu só tenho o inimigo criado. Então, quando o meu número de inimigos for igual a 0, esse getChildCount, ou seja, quantos filhos ele tem, vai ser igual a 0. Então, só com isso daqui eu já sei que eu matei todos os inimigos. Agora aqui no physicsProxies eu vou fazer assim. If conta inimigos for igual a 0, ou seja, matei todos os meus inimigos, and, então ele tem que ser igual a 0 e fase finalizada, ela tem que ser igual
a false, ou seja, eu vou alterar aqui essa fase finalizada exatamente quando o meu conta inimigos for igual a 0. Se eu não fizer isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai verificar que o conta inimigos é igual a 0 e vai começar a criar a área toda vez que eu renderizar um quadro. E o jogo vai travar, né? Porque a gente vai criar um monte de nodes de forma desse altera cena, de forma que você vai travar o jogo. Então isso daqui eu faço apenas para ele criar só uma vez essa cena, alterar cena. Depois disso, eu venho e vou criar então aqui a minha instância da cena. Então var alterar underline cena instância. Então eu vou criar a instância da minha cena. Vai ser igual a alterar cena ponto instance. Depois eu vou colocar aqui alterar cena instância ponto position. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu position 2D troca fase. Então eu vou colocar aqui position 2D. Opa, deixa eu chamar com o cifrão. Position 2D troca fase, desculpa, ponto position. Então eu estou pegando a posição aqui desse position 2D e passando aqui para o meu alterar cena instância. Depois eu vou colocar alterar cena instância ponto cena. Lembra que a gente criou essa variável aqui, cena, que é qual a cena que eu vou chamar quando eu criar aqui quando eu encostar com o meu personagem. Então eu venho aqui, eu vou deixar a primeira fase por enquanto, a gente não tem nenhuma outra cena, né, outra fase. Então vou copiar o caminho aqui do primeira fase.tsn. Então ele está aqui dentro de cenas, fases, primeira fase.tsn. Vou colocar aqui dentro. Criei então aqui minha cena. Ou o local para a cena que eu quero apontar aqui, né? Que é para onde eu vou, depois que eu terminar de matar todos os inimigos. Daí eu venho aqui e vou dar um add child, ou seja, eu vou adicionar isso daqui na minha primeira fase. Então eu venho aqui add child, alterar cena instância. E para finalizar, eu cato aqui o fase finalizada e coloco como true. Ou seja, eu mudando para true, isso daqui só vai acontecer uma vez, depois não acontece mais. Aqui a gente acredita que já tenha tudo funcionando. Vamos executar para testar. Eu vou adiantar aqui, tá? Então eu vou matar todos os inimigos para vocês verem. Eu vou deixar só o último. Bom, aqui eu vou matar os últimos inimigos. Veja que quando eu mato o último inimigo aqui, a área já foi criada. Vou encostar nela, pronto. Voltei para a primeira fase. Daí aqui o que dá para a gente fazer? Dá para a gente colocar ou ir direto para a próxima fase, ou ir para uma cutscene, ou então exibir aqui uma tela com o número de inimigos que a gente matou, o número de balas ou munições que a gente teve que utilizar. É basicamente isso, né, que a gente fez hoje. Exibir então essa área para a gente poder trocar de fase depois que a gente matar todos os inimigos. Espero que vocês tenham aproveitado aí o tutorial. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Se gostaram do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve aí no canal. Agradeço mais uma vez a quem assistiu até aqui e até o próximo tutorial.